Estamos aqui começando mais um Auto Veículo TV e eu sou o Jansen Lemos, que está aqui apresentando esse programa, apresentando esse podcast. E esse podcast é para você que gosta de entretenimento, que gosta de novidade, que gosta de oportunidade e de uma conversa leve, de uma conversa espontânea sobre diversos assuntos que vão somar para o seu dia a dia. E para essa conversa, eu não estou sozinho. Eu estou aqui com o Júnior Lima, que é supervisor da Embracon, e eu vou deixar ele se apresentar, falar um pouquinho quem ele é. Perfeito. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Jansen. Tudo bom? Me chamo Júnior Lima, sou supervisor hoje da Embracon e acredito que a gente vai tratar sobre consórcio, mas vai ser muito bom aí estar participando e ter esse bate-papo junto com vocês e com toda a turma aí, os telespectadores. E olha só, antes de começar a falar no assunto, eu peço para que você me ajude em uma coisa. Aqui no seu YouTube, vai lá, compartilha com seus amigos, porque esse assunto é muito importante. Também se inscreva no canal, curta, comente, porque esse momento aqui é para você, é para o seu entretenimento. E vamos lá, vamos falar do que interessa, vamos falar sobre esse assunto importante que é consórcio. Mas antes de entrar no consórcio Sim. em si, eu vou te fazer uma pergunta, Júnior. Como é que você vê o mercado hoje de consórcio? Existem diversas empresas, existem diversas oportunidades, diversas marcas, mas o público conhece o que é consórcio? Perfeito, Jansen. Consórcio, hoje em dia, nós costumamos até dizer, nós estamos na mídia, né? Muita gente procurando consórcio. A gente vai se adentrar um pouco nisso, mas o consórcio nem sempre foi assim, né? Foi em tempos como esse que o consórcio iniciou no mercado, na verdade, né? Iniciou em 1960. Então, de lá para cá, nós tivemos uma adaptação, teve muito período, assim, dentro desse período, né? Muita gente que fazia coisas desonestas, e isso tudo serve por quê? Para a gente maturar a ideia e ir desenvolvendo o melhor para o cliente, né? Então, Júnior, o consórcio ele já não é de agora. O consórcio já tem bastante tempo, né? Exato. Só que no dia a dia, talvez algumas pessoas não conheciam o consórcio ou então olhavam para ele de uma forma um pouco diferente. Exato. Então, eu vou te fazer uma pergunta. Tipo assim, com a sua clareza, com o que você conhece, o que é o consórcio? Como você explicaria para uma pessoa que nunca conhece consórcio? Leiga, né? Leiga, totalmente leiga, para ele poder entender o que é consórcio. Perfeito, Jansen. O consórcio é o quê? A finalidade do consórcio é um grupo de pessoas que estão buscando um autofinanciamento, tá? Hoje em dia, vamos supor, estamos em recessão, crise financeira, Selic está em alta, tudo isso complicando a vida financeira de nós, né? Pessoas físicas. Então, havia a necessidade no mercado de ter uma saída financeira para buscar adquirir bens. Então, o consórcio foi essa alternativa. É um grupo de pessoas que quer adquirir o mesmo bem. Como a gente pode fazer isso? Todos pagam sua parcela em dia. Dessa forma, a gente junta esse capital e faz a distribuição. Por meio de sorteio ou por meio de lance também, que a gente potencializa as contemplações dessa forma. Aí a gente trata de planejamento a planejamento de forma estratégica, né? Entendi. Então, no caso, eu vou entrar nessa parte de lance, Certo. de sorteio, para o Tranquilo, pessoal mesmo. entender um pouquinho mais à frente. Mas deixa eu fazer assim uma outra pergunta. Então, vamos dizer que eu não tenho dinheiro para Perfeito. comprar um bem, mas eu sei que eu consigo pagar uma parcela, consigo pagar um valor mensal, que esse valor mensal vai me dar lá na frente a oportunidade de eu realizar meu sonho. Ok. Basicamente é isso? Aproximadamente disso. Depende da estrutura do planejamento. Júnior, eu não tenho R$ 1, mas eu tenho o sonho. Esse é o nosso propósito. A gente tem exatamente o desejo de traçar essa estratégia com o cliente. Está muito distante. Às vezes, a nossa distância é um passo de coragem que a gente tem para adquirir nossos sonhos, nossos desejos. Então, isso tudo faz parte e o consórcio ele traz essa alternativa. É o crédito barato que a gente tem hoje no mercado, é dessa forma que a gente tem realizado muitos sonhos, Jansen. Entendi. Então, pessoal, olha só, vocês que estão nos assistindo, ó, entenda só que a gente está falando de oportunidade. Exato. Então, oportunidade, ela vem, e como dizem, né, que às vezes é um cavalo que está passando na sua frente selado. Se você não subir nele, não montar nele, ele passa uma vez e não volta mais. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui para Júnior sobre essa questão de oportunidade. Eu fico brincando com ele porque talvez aqui sentado você não saiba o tamanho desse cara. Esse cara é alto. Quanto tu tem de altura? Cara, tô com 1,95, acredita? 1,95, olha só o tamanho. Então, eu posso dizer que é uma grande oportunidade falar de consórcio. Falar, né? de consórcio, ouvir de consórcio, compartilhar com esse conhecimento, né? Isso daí a gente faz todo dia, desde atender o cliente, pessoa física,
até um empresário que quer falar porta a porta, e hoje a gente está tendo a oportunidade aí de falar isso de forma clara, né, para você também, telespectador aí na internet. Perfeito. E aí, Júnior, eu vou fazer uma pergunta para você, especificamente assim agora um pouco mais pessoal. Perfeito. O mundo de consórcio a gente vai entrar um pouquinho mais à frente. Mas como é que você chegou aí? Como é que você chegou a trabalhar com consórcio? Como eu cheguei até consórcio? Quem é você? Né? Vou fazer aquelas perguntas que dá para na TV, né? Quem é você? Onde eles comem? Onde eles vivem? É o Globo Repórter, né? Mas vamos lá. Jansen, eu posso falar um pouco sobre mim, tá? Lógico, é uma vida por trás disso, né? E até eu me descobrir vendedor, hoje eu estou como supervisor, mas não deixo de ser vendedor de consórcio. Perfeito. Então, sou formado em administração, me formei dentro desse âmbito, mas a administração é muito amplo. Uhum. A gente não tem um segmento, digamos assim, tem várias vertentes de trabalho, eu poderia seguir por um lado, seguir para outro, mas eu decidi, assim, seguir dentro da área administrativa. Já estagiei, trabalhei como panfletista, trabalhei como vendedor porta a porta de cursinho de inglês. Se virou como pôde, já né? fiz de tudo. Então, dentro dessa vivência, digamos assim, tive uma experiência na Toyolex, certo? Natal, aqui no Rio Grande do Norte, e entrei como estagiário, mas sendo que eu era entregador técnico. Era aquele cara que preparava os veículos, fazia o encantamento do cliente, mostrando o veículo no final, o lacinho no carro, coisa mais linda do mundo. E aquilo ali eu observava os vendedores, observava como vendia, observava como eles faturavam bem de financiamento, consórcio, tudo isso. Essa parte administrativa também gerenciava. Então, eu analisando, né, eu disse, cara, é uma oportunidade que eu posso seguir. É um nicho, né? Perfeito. Mas em toda a minha mente, cabeça dura, eu disse, não, eu quero ser administrativo, eu quero focar nessa área, só que a vertente de vendas sempre esteja comigo, né? Então, dentro dessas experiências, vou citar até algo pessoal meu, né, sobre a minha fé. Eu sou cristão, e dentro da igreja, a gente sempre tem aqueles retiros, aqueles trabalhos que a gente faz para arrecadação. Teve um dia que a gente fez uma cuscuzada, eu lembro até hoje, esse dia ficou na minha cabeça. Porque já gostei. Cuscuz, calabresa, tinha tudo maravilhoso dentro. E nesse dia eu lembro até hoje que tava tudo muito lindo, mas não tinha cliente. Aí eu disse, cara, cadê os clientes? Botamos caixa de som, tudo, mas os clientes não vinham até a cuscuzada. Eu disse, vou fazer algo diferente aqui, vou bater no porta a porta. Comecei a bater, já jantou? Ainda não, o que está faltando? Venha comprar cuscuz. E as coisas foram começando a levar e o pessoal, cara, esse daí é vendedor, esse aí até hoje fica na minha cabeça. Que legal. Levantei, eu peguei não é trabalho infantil, tá, gente? Peguei uma criancinha de 10 anos, vamos ali comigo. E comecei a jogar pro emocional também, e a criancinha dizia, você já comprou cuscuz? E é muito comum dentro da igreja, né, ter assim, várias atividades que vendem comida, que vendem lanche. Dizem que o pessoal da igreja gosta de comer, né? Então, aí tem que ter alguém para vender, né? Então, a gente levantou e sempre isso ficou na minha cabeça, o desejo de vender. Trabalhei já no ramo de supermercados há alguns anos e trabalhava sempre com contato a pessoas, mas houve a oportunidade que a Embracon me deu, certo? Em 2023, iniciei o consórcio, sem conhecer do produto, só na cara, na coragem e acreditando que eu poderia mudar de patamar na minha vida financeira, né? Digamos assim falando. E a minha supervisora Jennifer, na época, ela sempre dizia, você tem potencial para ser milionário aqui dentro da Embracon. Milionário é um status que a gente costuma dizer de vendas. Tem alguns degraus, digamos assim. E eu acreditei nisso, eu decidi comprar essa ideia e dizer, eu posso. Então, a partir disso, eu comecei a atingir metas de forma muito precoce, digamos assim, apesar de nunca ter vendido na prática. Então, 4 meses, já fui campeão de vendas nesse Clube do Milhão, fui adquirindo oportunidades e no ano passado, agora em setembro, a gente efetivou aí como supervisor de interino e depois atualmente como supervisor de vendas na Embracon. E como de setembro para cá ainda tem pouco tempo, parabéns aí pela promoção. Obrigado, Jansen. Isso é fruto de trabalho, isso é fruto também de realizações, né? Exato. Porque se não chegasse a entregar a realização para o seu público,
provavelmente ele não tinha tido essa ascensão, esse crescimento, que foi visto, né? E ele está aqui hoje contando pra gente. Com certeza. Mas agora te conhecendo um pouco melhor, vocês que também estão conhecendo, nos comentários, lá embaixo, você vai encontrar mais informações e vai ter também o arroba dele também. Com certeza. Sigam ele nas redes sociais e se precisar tirar alguma dúvida sobre consórcio, já sabe com quem falar, né? Exatamente. Então, eu quero também já fazer um convite para você. Você que está aqui nos vendo, né? Pode ser que tenha algum amigo que não conheça ainda consórcio, que tem um sonho de comprar uma casa, de um carro, que a gente vai falar também sobre outras oportunidades sem ser sim. carro, né? Lógico. E talvez não conheça, pega esse podcast e envia para ele, para que ele possa conhecer um pouco mais sobre o assunto. Se tiver alguma dúvida também, deixe nos comentários que a gente vai poder depois tirar a sua dúvida, conversar com você diretamente. Mas voltando aqui ao assunto. Júnior, falamos um pouquinho sobre o que é o consórcio. E aí eu acabei de te dar um spoiler, falando que consórcio não é só para carro. Consórcio ele pode ser para carro, pode ser para imóvel e pode ser para mais alguma outra coisa? Pode, desde o público que quer adquirir uma moto, um serviço. Como assim serviço, Júnior? Como é que é efetivado? Eu vou me deter de forma breve só para a gente explicar, né? O cliente que tem o desejo de fazer, vamos supor, uma cirurgia plástica. Júnior, eu quero fazer um procedimento estético e eu gostaria de parcelar ele. O consórcio é uma viabilidade que muita gente tem procurado, certo? Então, seja ele, como é que é feito o faturamento, já que eu não alieno um carro, não alieno um imóvel em si. Você simplesmente, lógico, é uma consulta de SPC, Serasa, você tem que ter um cadastro bom financeiro, certo? Para haver essa movimentação financeira. Isso para o serviço, né? Isso, exatamente. Especificadamente para o serviço. E dessa forma aí a gente vai faturar, certo? Conforme a nota fiscal. O profissional emitindo a nota fiscal, independente do serviço que ele venha fazer, a gente consegue faturar esse bem. Que legal. Então eu posso vou fazer uma pergunta. Eu posso fazer mais de um ao mesmo tempo? Mais de um consórcio? Pode. Então deve. Então eu posso fazer um para ficar bonito, outro para ter uma casa e outro para ter um carro? Exatamente. É legal aí, tá vendo? Não é apenas status, realmente, a gente costuma dizer, né? O consórcio, ele possibilita você de muita coisa. E as suas realizações pessoais estão a um passo. Precisa somente a coragem para fazer. Gostei de saber que eu posso fazer agora consórcio para poder ficar mais bonito, né? Vai, quem sabe, aqui botar um pouco de cabelo. É bacana, deixar o queixo mais quadrado. Tem muita gente fazendo isso, né? Lipo-LED, desde de procedimento de silicone, enfim. O serviço hoje está bem amplo mesmo. Não só nessa área, mas tá bem aquecido, digamos assim, esse serviço estético. Então, eu vou brincar mais uma vez. Então, você que está interessado de consórcio, talvez a sua mulher não deixe você fazer, faça dois, faça um para ela e um para você, que com certeza ela vai gostar. A mulher quer fazer, pode ter certeza. Então, pronto, a gente agora já sabe o que é um consórcio, Perfeito. Quais são as possibilidades dentro do consórcio, que pode ser desde a moto, como serviços, carro, imóvel. Exato. Só que, ultimamente, eu vejo que, como você falou no início, né, tá mais comum falar de consórcio, eu vejo que as pessoas estão tomando coragem de fazer consórcio, mesmo aquelas que são mais, abre aspas, medrosas com essa questão financeira. Mas eu vou te fazer uma pergunta que, em parte, você já me respondeu uma parte dela. Que para o serviço precisa fazer consulta SPC e Serasa. Perfeito. Mas para imóvel e carro também precisa? Como seria? Vamos lá. O Banco Central, ele regulamenta da seguinte forma. Na hora da aprovação do bem, você precisa estar tudo regularizado. Entendi. Tem consórcios, certo, que usam... não fazem essa pré-análise. Nós da Embracon, nós fazemos exatamente para dar essa segurança para o cliente. Você pega e fez um planejamento financeiro. Imagina aí, você pagou 2, 3, 10 meses. Na hora de faturar seu bem, você descobriu que há um impedimento e você, infelizmente, por causa disso, não vai retirar seu bem. Imagina a insatisfação. Então, é necessário, sim, certo, essa prática da pré-análise e nós consultamos sempre antes. Lógico, dentre esse período, vamos supor, o cliente fez 2, 3 meses, houve um impedimento ali. Dentro desse período, vai recorrer à questão da não aprovação. Mas, se você tiver cuidado, manter o seu nome legal, digamos assim, de forma legal, então, tudo indica aí que você vai retirar seu bem tranquilo, seja moto, serviço, seja qual bem você queira fazer. Então, perfeito. Eu consegui compreender o negócio. Então, eu preciso estar com o meu nome limpo para receber, para adquirir o bem. Então, vamos lá. Imagina que eu tenho aqui uma situação financeira um pouquinho ruim,
mas aí tô me organizando. Ok. Aí, tipo assim, falta 2 meses talvez para eu quitar minhas dívidas, limpar meu nome. Então já vale a pena entrar. Você é o cliente ideal para consórcio. Por quê? A prática do consórcio é o quê? É você fazer uma poupança. Você está guardando dinheiro para uma finalidade. Se você quer se organizar, qual é o melhor meio de se organizar? É exatamente esse, na perspectiva de você fazer essa poupança e saber aonde você vai gastar. Porque esse é a dificuldade do brasileiro, digamos assim. O brasileiro não sabe como gastar dinheiro. Acaba que vai para uma festa, vai para um jantar, já foi R$ 400. A gente nem sente. Mas faz parte. Mas hoje o pessoal não está nem saindo para tomar cafezinho, Exato, né? Café tá caro, mas faz parte. Mas acontece. Deixa eu fazer assim agora uma dinâmica com você aqui, assim, só para a gente imaginar um cenário. A gente está aqui, né, num podcast que é voltado para a área automotiva. Então, eu sei que vocês que estão nos assistindo, tem muitos que têm carro em casa e tá com aquele sonho, eu quero trocar meu carro. Eita, esse carro aqui já tá com 5 anos, tá com 4 anos, ou até mesmo um pouquinho mais, né, 10 anos e tal. Mas é um carro ainda bom, é um carro que roda, mas o meu sonho é ter aquele carro novo, aquele carro que eu passo na rua, todo mundo me olha. Não, lógico. E aí, eu consigo dar esse carro como lance no consórcio? Sim, exatamente. Tudo é um planejamento. Se você diz assim para mim, Júnior, eu quero me capitalizar, a questão é a forma da venda, como você pretende vender, certo? Você pode vender de forma particular e levantar esse capital para lance. Você pode usar, na Embracon nós utilizamos um lance chamado plano de chave, troca de chave, plano de troca de chave. Esse plano é como? Você vai simplesmente, vamos supor, numa concessionária, decido o carro, eu quero esse veículo aqui. A concessionária vai avaliar seu carro e vai decidir o valor. Acordado entre a concessionária e você já contemplado, você vai usar o laudo de avaliação e utilizar como lance. Então, é uma perspectiva que muita gente também tem. Por quê? Porque você não fica sem carro. Você precisa do carro para trabalhar, você precisa do carro para pegar uma filha na escola, seja para a utilidade que você tem. Então, hoje, a utilização do carro é necessária e a gente tem esse plano exatamente para facilitar para o cliente. Então, olha só, se você estiver pensando nisso e precisar de alguma avaliação desse carro, pode dar uma olhadinha aqui no nosso site da Auto Veículo, que a gente tem uma lista de concessionárias que são clientes nossas, que a gente consegue dizer para você que pode entrar em contato, que a gente vai ajudar você. E escolhendo o seu consórcio, ou pensando no seu consórcio, fala aqui com o Júnior, Com né? certeza. Que o Júnior ele pode te dar uma consultoria sobre o que é, como fazer e te ajudar no planejamento. O ganho, o receber o bem é consequência desse planejamento. Exato. Se você não planejar, as coisas não caem do céu, né? E se cair no céu, geralmente quebra, né? Exatamente. Então, tem que ter cuidado, né? É bom estar dentro de um plano, dentro de uma organização financeira. É isso mesmo, Jansen. Perfeito. E, Júnior, você já falou um pouco sobre como entrar no consórcio. Perfeito. Mas falando agora do que todo mundo sonha, é receber o bem. Perfeito. Você falou que era um ponto, assim, de sorteio ou de lance, né? Exato. Você tenta, assim, explicar um pouquinho o que é sorteio, o que é lance, as formas de ganho. Ok, vamos lá. Se eu tenho um grupo de pessoas tentando adquirir esse bem, certo? Tem consórcios até hoje que utilizam aquele globo, que vai girando. De fato, você não pode acompanhar o sorteio, às vezes eles privam isso do cliente. Você não sabe os números que estão lá dentro, né? Nós da Embracon utilizamos o sorteio da Loteria Federal como base para a gente sortear o número. Então, é bem claro, é bem tranquilo e transparente com o cliente. Quero adquirir meu bem, faz o consórcio e dessa forma a gente vai se planejando. Por quê? Dentro do sorteio você sabe que é remoto. Pode ser no começo como pode ser no fim. Mas você vai receber seu bem de toda forma. É uma poupança que você tem para uma finalidade. Júnior, quero ofertar um lance, certo? Então, tem estratégias para você ofertar da maneira correta. Hoje, há a possibilidade de você ofertar um lance embutido, que é o lance da própria carta de crédito. Hoje, tem possibilidade de você levantar um capital a mais e oferecer um lance livre. Tem diversas modalidades, lógico, dependendo de administradora para administradora. Mas eu garanto para você que a gente tem um planejamento bacana também para te apresentar, viu? Me chama também, viu? Olha aí, olha só, vamos fazer mais uma pergunta que você me falou aqui. Eu lembrei de alguma coisa que eu vi na televisão. Na verdade, eu vi no YouTube, algumas pessoas falando sobre alavancagem, usar o consórcio para alavancar capital, para alavancar oportunidades. Aí a conversa que eu estava ouvindo era de uma pessoa que tinha um bem, uma casa, na verdade, e essa casa ele tinha comprado na planta, ela tinha se valorizado.
e ele comprou um consórcio, ele colocou a casa à venda, se eu não me engano, para poder pegar essa diferença e embutir uma parte do valor do consórcio de lance e ainda dar um valor a mais. Exato. É mais ou menos isso. E como seria a alavancagem? As pessoas estão se utilizando dessa forma exatamente para alavancar seu patrimônio, certo? Em capital, ou seja, realmente em bens patrimoniais. Vou citar um exemplo. Vamos supor, Jansen tem crédito, tem, na verdade, dinheiro. 500 mil guardado. Opa! Vou ver aqui na minha conta. Vamos lá. Os 500 mil que Jansen guardou, ele tem a finalidade de usar 250 para consórcio. Os outros 250, ele diz assim, ó, tem uma aplicação aqui que está rendendo 1% ao mês. Então, você tem 2.500 ali rendendo de forma mensal para ti. Os 250, você faz um consórcio de 500 mil, vamos supor, contempla esse crédito. Então, você potencializa. Você pode usar tanto na sua casa para gerar capital de giro, há umas formas dessa maneira de se capitalizar, como também você pode usar esses 500 mil e comprar um outro bem e você alavancar seu patrimônio. Então, dessa maneira aí, você bota a sua aplicação aqui de R$2.500, e ele está pagando o valor aproximadamente da parcela que você está utilizando. Vamos supor que você botou ali. Agora você vai fazer um aluguel com o seu bem. Na verdade, Júnior, eu estava lembrando daquele vídeo no YouTube que eu te falei. Na verdade, a pessoa não botou a casa para vender, não. Ela botou a casa para alugar. Exato. E o aluguel era o valor do consórcio. Então, ele basicamente ficou pagando... Então, essa é a intenção. É esse joguinho de números que as pessoas fazem. Botou para alugar ali um crédito de 500 mil, vamos supor, está 0,5 aproximadamente um mês. Então, ele tem ali um crédito de parcela também bom para se cobrir, digamos assim. Perfeito. Então, tenho mais 250 mil, quero alavancar mais 250 mil. Tira metade do seu capital que está guardado e usa outro para alavancar. E assim as pessoas vão levantando patrimônio e capital dentro da alavancagem no consórcio. Perfeito. Então, você que entrou aqui para ver somente a nossa conversa, ver o que esses dois caras iam conversar, está saindo daqui com algumas informações e algumas oportunidades. A primeira delas é que consórcio, ela não é somente para comprar carro, moto ou casa, como muita gente pensava. Ela também tem como fazer serviços e essa alavancagem financeira. E outro ponto que foi falado, que é para qualquer um que deseja minimamente se planejar, se organizar. Exatamente. Então, tanto eu como você, como às vezes aquele seu amigo, às vezes aquela pessoa que você sabe que está com dificuldade para adquirir bens e ela quer muito ou precisa muito, talvez o consórcio seja a solução, né? Não, com certeza. E, tipo assim, é uma prática que muita gente ignora, digamos assim. Mas é para benefício próprio, não vai ser para outra pessoa. Se você se organiza, se planeja, quem vai desfrutar disso é você. Perfeito. Então, olha, a gente já está caminhando aqui para o final da nossa conversa, mas a gente falou sobre consórcio, sobre a vida de Júnior também, sobre a Embracon, sobre oportunidade para você. E eu queria fazer aqui mais uma vez aquele apelo. Não custa nada, você pode dar aqui um like, fazer um comentário, se inscrever no canal, compartilhar, entrar no site também da Auto Veículo, conhecer um pouco mais do que a gente oferece para o mercado. E se você estiver pensando em adquirir um bem e não sabe como, considere o consórcio, porque o consórcio pode ser a solução que você não estava pensando que possa resolver o seu problema. Mas aí, Júnior, vou voltar para você agora. Eu vou pedir até para me seguirem também. Consultor Júnior Lima, tá? Segue no Instagram que a gente tem dicas também, tem formas aí de planejar junto contigo, tá bom? Perfeito. Júnior, eu vou fazer uma pergunta agora mais para o âmbito pessoal. Perfeito. Você já falou um pouco dessa sua trajetória, que fez administração, mas trabalhou em diversas outras áreas, se virou como pôde, né? Até chegar nas vendas e gostar de vendas. E depois que chegou nas vendas, você gostou de consórcio. Exato. E aí você entrou na área do consórcio em si. Mas uma coisa em comum que eu vejo entre eu e você é que nós trabalhamos com a parte de vendas. Sim. E não sei se você pode dizer isso para o público, a emoção de entregar um bem. Cara... Porque é diferente quando a gente vende, é a gente que ganha. Mas quando a gente vê o cliente recebendo bem também, né? É diferente, né? O ápice da venda é a gente não só gerar um encantamento, mas realizar esse sonho, né? E eu posso dizer que essa é a experiência que me move, que me trouxe até aqui. Não só por meio de consórcio, mas desde o começo, quando você vendia um cursinho de inglês, que você viu o cara praticando ali inglês, trazendo esse retorno.
Hoje, vendendo consórcio, podendo entregar a chave para um cliente de um automóvel, de um imóvel, isso daí não tem preço, certo? E, de fato, hoje eu trabalho com o quê? Com a realização de sonhos. Para mim, são pessoas, às vezes, que estão no papel e hoje eu estou ajudando elas a conseguir conciliar esse propósito dela, né? Esse sonho que ela tem. E para mim é muito satisfatório, né? É. Mas, no geral, eu vejo assim, ó, quem vende só para ganhar acaba não se perpetuando na venda. Sim. Porque a pessoa só está pensando nele. Exato. Venda é uma relação de troca. Lógico. De ganha-ganha, muitas vezes. Claro que a gente está falando do financeiro, e o financeiro é bom a gente vender, é bom ter comissão, é bom ter resultado. Lógico. Mas também a gente tem que pensar que a gente está atendendo, assistindo, ajudando uma pessoa a resolver um problema. Exato. Ou adquirir um sonho. Então, quando você vende um consórcio, ou quando vende um cuscuz, porque às vezes o sonho da pessoa era comer um cuscuz à noite, né? E tá ali para resolver. Então, é bem legal que a gente falou de consórcio, mas a gente falou de realização. Falar de resultado, de o que a pessoa espera no final. E aqui, né, são duas pessoas que pode ser vocês aí também entrando para esse segmento de vendas, entrando para o segmento de vendas de consórcio, porque às vezes você tá para comprar, mas aí se encantou com essa área, achou bonito, achou legal. Estude mais, procure oportunidade, que pode ser que você também entre numa área dessa, né? Com certeza. Porque o Júnior tá bonito, já viu como que ele tá, ó? Estamos trabalhando para ficar bonito. Será que ele vai fazer a cirurgia lá Tem também? cirurgias estéticas para isso também. Dá uma melhoradinha aqui, outra aqui. No meu caso, eu não botei cabelo, mas o pessoal que me conhece de mais tempo sabe que até um pouco atrás eu usava skin careca e agora eu tô deixando crescer um pouquinho. É verdade, eu te conheci nessa época. E para quem não conhece também, Júnior, a gente tá bem agora na parte final, deixando mais leve, assim, mais descontraído. Júnior também, na igreja, eu sei que ele canta, sim, eu sei que ele toca violão, né? Se vocês quiserem fazer um momento artístico aqui no Alto Veículo TV, deixa aí no comentário que eu chamo ele no outro momento para fazer aqui a trilha sonora. Eu só não canto porque essa não é minha praia, mas ele toca e canta, então já resolve o problema, né? Exatamente. Isso daí é algo além das vendas, né? É um propósito de vida que a gente tem e envolve tudo para mim. Eu gosto bastante de falar e também de fazer o que Deus propôs no meu coração, que é o dom, né? O dom é o talento que Ele me deu. E eu entrego isso de forma gratuita porque faz parte aí do meu chamado, do meu propósito. É isso. Que maravilha. Então, gente, a gente está já se encaminhando agora para o final. Eu quero mais uma vez pedir para você que se fez sentido essa conversa, se essa conversa foi leve, se você gostou, se você achou interessante algum ponto dessa conversa, compartilhe esse link, compartilhe com pessoas que você saiba queira entender um pouquinho mais sobre o consórcio, aquela pessoa talvez que você sabe que precisa adquirir um bem e ainda não sabe como, pode ser a solução. Curta a gente aqui, deixe seus comentários, que esse projeto está só começando. A gente já tem aqui o nosso canal, você pode olhar as outras postagens, os outros vídeos, porque com certeza também tem temas que podem te agradar, e o Alto Veículo TV está aqui para ajudar você com oportunidade, entretenimento, conhecimento e uma conversa leve como essa. E agora, para finalizar, eu quero aqui já agradecer a presença de Júnior, agradecer, na verdade, porque ele dispôs do seu tempo, veio aqui, ele poderia estar vendendo uns 1000 consórcios agora, né? Mas ele veio aqui para poder falar com a gente, e vou deixar ele também dar aqui os agradecimentos finais e falar com o público. Agradeço demais o convite, tanto do Jansen, como também a oportunidade, né, de falar de consórcio. É conhecimento, como bem tu disse, e isso faz replicar e atingir pessoas. Não se trata só de vender, se trata de compartilhar conhecimento, realizar sonhos. Isso daí a gente colhe os frutos, né? Quando a gente planta o bem, a gente também traz o bem para a gente. Isso daí é algo natural da vida e eu acredito que foi muito bom. Gostei demais de estar presente. Me chamem outras vezes. Coisa boa. Seja para cantar uma música, seja para falar de consórcio, a gente está disponível aí. E eu vou trazer o cafezinho na próxima vez, que eu sei que você gosta também. É bom, um cafezinho preto. É uma coisa boa. Obrigado, Jansen. Então, esse foi mais um Alto Veículo TV. Eu agradeço a presença, a participação, a interação de vocês e fique atento nos próximos episódios, que com certeza traremos assuntos que vai ser do seu interesse.